Olá, bom dia. Então, de repente, você começa a sentir uma falta de ar, o coração começa a bater como se fosse sair pela boca, seus braços e pernas começam a formigar. Você vai lá, afere a pressão e ela dá 12/8. Já fez uma bateria de exames, passou pelo cardiologista, fez todos os exames e descarta uma possibilidade de um infarto. Então você pode estar tendo crise de ansiedade. Durante muito tempo nós fomos criados, não fomos ensinados a reconhecer as nossas emoções. A ansiedade é uma emoção natural, como a gente já sabe por aqui, certo? Pelo fato da gente, quando a gente está muito ansioso, a gente não respira. Inclusive aqui, ó, o bonequinho de Divertidamente, ele não tem nariz, justamente representando essa dificuldade em respirar. Quando a gente está passando por alguma situação difícil, então a gente não se percebe e não respira o suficiente. E o que é que isso começa a acontecer? O seu corpo ele precisa de uma quantidade de oxigênio. Só que pelo fato de você estar passando por alguma situação em sua vida e não estar respirando, você acaba sentindo muita tensão muscular, os seus músculos começam a comprimir a sua caixa torácica e comprime o seu pulmão. E como você não respira, existe essa dificuldade, ou seja, uma falta de fôlego, como se você estivesse buscando ar e não consegue encontrar, justamente por conta dessa tensão muscular e dessa ausência de respiração, né? O coração, ele começa a bater mais forte, que é o que a gente chama de taquicardia. Essa taquicardia acontece justamente nessa busca do nosso coração por mais oxigênio e começa a procurar em outras áreas do nosso corpo. É por isso que todas as vezes que vocês buscam ajuda, algum terapeuta, a primeira orientação que a gente dá é o quê? Respire. Aí você fala, mas eu não tô respirando? Tá sim, só que tá respirando de uma quantidade insuficiente que o seu corpo precisa. Então, o que acontece? Vem todas essas situações físicas e o seu cérebro, ele liga um alerta lá e começa a pensar, estou morrendo. Você acaba sentindo às vezes todas essas sensações no mesmo período de tempo, coração palpitando, falta de ar, tensão muscular, tremor, sensação de desmaio, formigamento nas extremidades e o seu pensamento vem, morte, vou morrer. E aí vocês acabam num ponto-socorro, numa UPA, buscando ajuda médica. E aí quando chega lá, a médica diz é uma crise de ansiedade. Eles te dão alguma medicação, né? Que popularmente, no senso comum, a gente chama de sossega-leão, e chega em casa e dorme e busca possivelmente um cardiologista para verificar, confirma que realmente não mas apenas depois que é feita essa bateria de exames, é importante lembrar disso, tá? Que depois que faz essa bateria de exames para descartar as possibilidades físicas, aí é que a gente tem que pensar realmente nas crises de ansiedade. E agora, o que fazer diante de tudo isso? Em primeiro lugar, a gente precisa ter muito autoconhecimento, né? Precisamos parar para perceber as sensações do nosso corpo, parar para perceber se a gente está respirando o suficientemente. Então, para evitar essas crises, é o que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo. Como evitar? Em primeiro lugar, as situações do dia a dia e do nosso cotidiano e da nossa vida, a gente não vai ter controle, porque a gente não tem controle sobre tudo, porque a gente só consegue ter controle o que acontece malmente com nossos comportamentos, e mesmo assim nem sempre a gente consegue ter controle sobre tudo, né?
Então, assim, como a gente não consegue ter controle, as coisas ao nosso redor e ao mundo e as situações, elas irão acontecer ou negativamente ou positivamente. De que forma a gente pode fazer para que não aconteça essas crises, essas sensações horríveis, esses pensamentos de morte? Então, além desse autoconhecimento, além de descartar a possibilidade de uma patologia física, né? A gente vai ter que ter autoconhecimento e fazer pequenas pausas durante o dia. Como assim? Pausas conscientes. De dizer assim, não, eu vou parar para respirar. Hoje eu vou tirar um tempinho. Ah, Gil, mas minha vida é corrida, eu não tenho tempo. Então, se a gente não tem tempo para a nossa saúde, a gente vai precisar depois ter tempo para a doença, né? Assim? Então, a gente vai precisar ter essa autoconsciência, essa percepção, esse desacelerar aí, dizer assim, não, eu vou parar uns 5 a 10 minutinhos aqui para poder fazer a minha respiração, para poder evitar as possíveis crises futuras. Então, eu vou ensinar para vocês como funciona e como é essa respiração e algumas outras estratégias até o final desse vídeo, não sai daí. A primeira é respiração. Você vai tirar uns minutinhos, antes de trabalhar, eu vou deitar, acordei, vou respirar aqui conscientemente. Uns 5 a 10 minutinhos, da forma que eu vou ensinar. Meio-dia, chegou para almoçar? Também sai do celular, come com consciência para sentir o sabor da comida. Quanto tempo tem que você não sente o sabor da comida, só engole? Me responde aí aqui nos comentários. Deita um pouquinho e fala, vou deitar aqui, nem que seja no chão da empresa que você trabalha, lá no cantinho, no escondido, lá no almoxarifado, ou em casa se chega no horário do almoço, deita uns 10 minutinhos e tira também para fazer a respiração. E durante o dia, se der um tempo no intervalo aí, no finalzinho da tarde, umas 3 vezes ao dia para poder evitar as crises, tá certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai inspirar, segurar 4 segundos, ops, esqueci, errei, calma. Inspirar 4 segundos, segura 2 e solta com a boca 6 segundos. Devagar, certo? Fazer isso várias vezes, com consciência, sentindo a respiração, sentindo o ar saindo do seu pulmão, sentindo esse ar entrando no seu corpo, sentindo o seu corpo. Segunda dica, os exercícios físicos. Por isso que são importantes, além da questão da saúde física, os exercícios vai fazer com que você respire mais, principalmente exercícios de movimento ou exercícios cardios, bicicleta, corrida. Não que os outros, não vou desfavorecer os outros exercícios, tá, gente? Mas os cardios, você vai respirar com mais intensidade, vai fazer mais respiração, certo? Do que nos outros exercícios. Não que tenha um melhor do que o outro, você só vai escolher o que faça bem para você e o que você goste, o que faça sentido para você. Por isso que a gente fala muito sobre respiração, por isso que a gente fala muito sobre exercício físico, para evitar as crises de ansiedade. Então, se você está sentindo tudo isso, essas sensações, o ideal para que não aconteça, para evitar, é que faça essas estratégias, tá certo? Agora eu vou ensinar algumas que, caso você não consiga prevenir, então como controlar, o que fazer? Em primeiro lugar, você não vai acreditar no seu pensamento, porque o primeiro pensamento tá faltando ar e eu vou morrer. É uma sensação horrível, é uma angústia horrível. Só quem já passou sabe do que eu tô falando. Quem já passou por uma crise de ansiedade, então me conta aqui também nos comentários, não esquece. Olha só, então como fazer aqui? Como é que a gente vai fazer se a gente tá tendo uma crise? Desconsiderar esse pensamento de morte. Pegar ele, olhar para ele e dizer assim, essa é uma verdade ou não?
Então, vamos ver se é. Aí você vai lá no seu aparelhinho de pressão, afere a pressão, dá uma olhada, a pressão tá 12/8. Você já viu alguém com a pressão 12/8 morrer de infarto? Eu acho que não, né? Então, o que é que vocês podem estar fazendo aí? Primeiro, você vai abrir a geladeira ou o congelador e pegar um gelo. Pega o gelo, coloca na sua mão e começa a sair do seu pensamento e olhar e sentir o gelo. O que é que isso faz? Faz você tirar o foco dos seus pensamentos e vir para a realidade. Ou seja, pensar no momento presente. E caso você não queira pegar o gelo, você pode também fazer uma outra técnica que se chama técnica 5-4-3-2-1, que é olhar 5 coisas ao seu ambiente, tentar escutar 4 coisas, sentir cheiros, sentir o sabor, tocar em quantidades de coisas. Caso vocês tenham dúvida, tem essa técnica, só é pesquisar no Google, técnica 5-4-3-2-1, que tem a ordem correta dela, que é olhar 5 coisas, ouvir 4, sentir 3, sentir 2 cheiros e o sabor da sua boca, certo? Então, ou seja, se chama consciência plena, vocês olharem ao seu redor para poder também conseguir sair desse foco dos seus pensamentos, porque nem sempre a gente pode acreditar o que é que a nossa mente, o que é que o nosso cérebro está dizendo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele está condicionado a tudo que for situações de diferente, tudo que sai muito da nossa rotina, ele nos liga um start dizendo fique alerta, fique alerta. Então, nem sempre essas situações que o nosso cérebro cria, eles são realmente reais, de acordo com a neurociência. Então, a gente precisa olhar para os nossos pensamentos, né? E entender isso. Entender que nem sempre é real e temos que analisá-los para ver se é real ou se é imaginário, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aqui. Eu sei que ultimamente a gente tem acontecido muitas situações que nos deixam ansiosos no dia a dia. A gente realmente precisa saber controlar isso, viu? Outra situação é de quem está às vezes próximo a pessoas que têm crise. De que forma eu vou conduzir isso? Se a pessoa está em crise, quem tem que ficar um pouco mais calmo é você, para poder você lidar com aquela situação. Então você também dá uma respirada, você que vai conseguir agir não de uma forma agitada, para fazer a pessoa ficar mais ansiosa. Não, você vai agir com tranquilidade, questioná-la sobre os pensamentos dela, entender e acolher essa emoção. Seria uma boa ideia, uma boa estratégia você estar conversando com ela sobre outros assuntos para poder ela sair dessa crise. Você pegar um gelo, você acolher, você dizer que entende. Não é você também duvidar do que a pessoa está sentindo, né? É validar essa emoção e acolher essa emoção do outro aí também é uma forma, é uma estratégia de estar conduzindo essas situações. Eu espero ter ajudado e depois eu volto aqui com outros temas sobre ansiedade para vocês, tá bom? Beijos e até mais!